Olá para você que acompanha mais uma edição do podcast da 16ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, quem vai bater papo comigo e falar de assuntos muito importantes, Dr. Arthur, Dr. Aécio, um prazer tê-los aqui mais uma vez. E o assunto de hoje é muito bom, né? Mês de agosto, mês do advogado, muito a celebrar, a comemorar uma figura sem a qual a justiça não é feita. Boa tarde, muito bom ter vocês aqui. Boa tarde, Lorene. Boa tarde, doutor Aécio. Boa tarde, advogados e advogadas que acompanham o nosso canal no YouTube, que vão assistir mais um episódio. Obrigado pela presença, Lorene, que vem sempre com maestria nos ajudar aqui nessa nova forma de comunicar com a advocacia. Venho aprender. Boa Seja tarde, bem-vindo. Lorene. Obrigado, um prazer estar com você novamente. Boa tarde, Gustavo. Já tinha um tempo, né, Gustavo? Que não tinha esse convívio com o Gustavo. Boa tarde, doutor Arthur, e toda a advocacia mineira, né, brasileira, especialmente a advocacia formiguense. E o dia do advogado está chegando, né, dia 11 de agosto, mas, na verdade, todos os dias, os 365 dias, faz parte, né, do nosso cotidiano, é dia do advogado todo dia. Mas tem um dia específico, né, o 11 de agosto. Sim, é verdade. E tem um dia específico, né? Cada profissão tem a sua. A gente gosta de puxar sardinha para a nossa. E a gente vai conversar um pouco sobre a importância do advogado. Na verdade, durante a rotina, desse dia a dia, dos desgastes, a gente estava falando da adrenalina, né, doutor Arthur? Desse trabalho, do acompanhamento muito cauteloso por causa das movimentações. A gente às vezes vai deixando de lado essa compreensão da importância do advogado, do ser advogado. Queria que a gente começasse falando por quê? Por que tem o mês da advocacia? Por que o dia 11 de agosto? Tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que ainda não sabe. Eu tenho certeza que todos os advogados sabem. Todos temos a aula de História do Direito, né, no nosso curso de graduação. É uma brincadeira, tá? Os jornalistas estão assistindo. Os jornalistas não sabem, eu quero aprender. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho certeza que o doutor Aécio poderia falar muito melhor do que eu sobre essa questão, porque o doutor Aécio chegou a participar de alguns movimentos da época, doutor. Olha o bullying, olha o bullying. Brincadeira. Mas o dia 11 de agosto, ele é utilizado para celebrar o dia da advocacia. Ele tem sim um motivo muito bacana para... Por que escolheu o dia 11 de agosto para isso? Dia 11 de agosto ele representa, num momento pós-independência do Brasil, a data de fundação dos primeiros cursos de direito no Brasil. A gente sai de um período de independência, onde a coroa portuguesa não tinha interesse em formar advogados no Brasil. E com a independência isso passa a virar uma necessidade. A gente precisa formar os nossos advogados para trabalharem com a nossa legislação. Nós tínhamos uma leva enorme de advogados formados em Portugal, né? Formados fora do Brasil, exatamente. Então, no dia 11 de agosto, funda-se as duas primeiras faculdades de direito aqui no Brasil. A primeira delas, não a primeira, né? Foram com o mesmo ato jurídico que foram inauguradas, mas a Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo São Francisco, e a Faculdade de Olinda, que posteriormente foi transferida para a cidade do Recife. Bom, tá aí então um pouco da história. E queria que a gente falasse dessa importância, né? Desse caminhar aí do direito ao longo da história. Se tem alguma curiosidade, já que, né, vocês conhecem tão profundamente, aprendem essa caminhada, conta para nós um pouco, doutor Aécio, de alguma lembrança aí desse período em que a advocacia passa a fazer parte de verdade da vida do brasileiro. Excelente pergunta, Lorena. Inclusive, dia 11, né, de agosto, coincidentemente ou não, né, é dia do estudante também, né? Verdade. 11 de agosto. E o advogado tem que ser um eterno estudante. Mesmo quando forma, pega a carteira, né, da OAB, ele tem que estudar todo dia, porque a legislação está sempre mudando, né? A legislação costuma, né, de modo geral, acompanhar a atualidade, né, os tempos em que vivemos, vamos dizer assim. Então precisamos estar sempre atualizando, né? Tecnologias novas surgindo, né? E por aí vai. Com relação à importância, né, da advocacia, até comentei com um amigo meu na semana passada que, independente do crime, seja leve, mediano, ou grave, né, ou gravíssimo, todos têm direito de defesa, né? O fato do advogado estar defendendo o réu, vamos pegar na esfera criminal, né, que é um melhor exemplo talvez, não quer dizer que o advogado está concordando com o réu, que ele concorda com aquele crime X ou Y que o réu praticou. Simplesmente está previsto, inclusive na nossa Constituição, né, de 88, em vigor,
todos, além do ordenamento jurídico, a legislação penal, né, todos têm direito de defesa, seja advogado particular, né, que é a maioria, seja advogado ativo, que agora em Minas Gerais, desde a gestão do anterior presidente, doutor Célio Leonardo, os advogados ativos agora estão recebendo um acordo da OAB-MG com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, defensor público, né? Vamos pegar assim, pegando na esfera aí penal, né, para ser mais específico. Então, todos têm direito de defesa, né? O fato do advogado estar militando para aquele réu, seja independente de qual seja o crime, não quer dizer que ele está concordando, né? E às vezes não tem, às vezes nem negativo de autoria, tem gente, não, ele cometeu o crime. Às vezes cometeu, mas às vezes teve algumas circunstâncias que a pena pode, dependendo, né, sem entrar muito aqui em detalhe específico, ser mais branda, né? O papel do advogado é esse, né? Não é sempre negar a autoria, não. Se tiver provas, né? Direito, eu tinha um antigo professor que falava direito é lei, ficava repetindo, até no início do curso a gente ficava, era até engraçado, né? Mas no fundo ele estava certo. E eu vou acrescentar, direito é lei, direito é prova. Quanto mais prova tiver, seja testemunhal, documental, pericial, vários tipos de provas, né, que existem, mais chance tem de êxito aquela parte. Doutora, você acha que essa é a parte mais difícil assim, da sociedade em si compreender o advogado? Essa questão de defender, independente de quem seja, normalmente alguém que ali sobre ele está sendo imputado um crime grave. É nessa parte que a sociedade ainda não compreende a importância da advocacia? Eu acho que nós vivemos num mundo muito heterogêneo. A gente tem pessoas com vários tipos de pensamento diferentes. E uma das coisas que une esse monte de pensamento diferente é o direito. O direito precisa dessa segurança jurídica para a população, para o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E quem vai atuar com isso, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as orientações jurídicas, elas devem ser feitas exclusivamente por advogados. Então a gente trabalha com pessoas que têm opiniões sobre regras, ou sobre regras sociais, sobre regras de determinados temas mais específicos, mas que no final das contas quem vai fazer as orientações jurídicas são os advogados. Então a gente precisa estar preparado para iniciar talvez um trabalho de convencimento e ensinar até questões jurídicas para o nosso cliente. Quando a gente chega e recebe um cliente, às vezes ele vai questionar um monte de coisa. Algumas, de fato, vão ter pertinências. Outras, somos nós que vamos fazer o filtro para trazer. E, felizmente ou não, por estarmos num Brasil tão heterogêneo, de dimensões continentais, as pessoas pensam diferente, inclusive sobre a aplicação das nossas normas. Perfeito. E a gente fala muito de Estado democrático de direito. Acho que nunca se falou tanto disso. E aí se fala de imprensa livre, de instituições fortes. Existe Estado democrático de direito sem a presença do advogado, doutor? Além da... Excelente pergunta, Lorena. É fundamental a presença do advogado para ter o Estado democrático de direito. A OAB, historicamente, sempre defendeu, né, a democracia, e a imprensa é fundamental quando tenta escalar, seja a advocacia, seja a imprensa, independente de quem seja o governante, A, B, X, Y, Z, está prejudicando os cidadãos, porque os advogados defendem os cidadãos. Inclusive, vamos ter um curso já fazendo propaganda, né, doutor? No dia 5 de agosto, de prerrogativas, a doutora Gleiciane, procuradora estadual de prerrogativas. Quando se fere a prerrogativa dos advogados, não está ferindo só o direito do advogado de exercer a profissão, independente de qual seja a esfera, né? Penal, civil, trabalhista, etc. Todos os ramos do direito. Mas está ferindo também o direito do cidadão, que ele é representado justamente pelos advogados. E a imprensa tem um papel fundamental, assim como a OAB, na minha opinião, de ser vigilante, tem que ser 24 horas por dia, 7 dias da semana, para que nenhum resquício de quebrar a democracia, independente de governo, seja de direita, seja de esquerda, seja de qual espectro, né, for, não podemos tolerar isso e temos que defender sempre. Bom, se não existe Estado democrático de direito sem advocacia, existe comemoração do Dia do Advogado sem o Dia do Pendura? O Dia do Pendura é uma questão muito complicada. Nós, enquanto instituição, nós não concordamos com a promoção do Dia do Pendura.
mas a gente sabe que já aconteceu em outras cidades, eu Em acho Formiga que isso não acontece. aqui em Formiga isso não acontece, mas existem promoções em outras cidades que a gente consegue ver, eu consigo lembrar de algumas situações que já aconteceram, até algumas pessoas levam isso muito na brincadeira, mas a gente nunca pode coadunar com uma prática ilícita, né, de fato consumir, né, seja consumir, bebida, não seja pagar. tirar gosto, seja o que for, sem pagar, né. Até o Arthur estava conversando com ele mais cedo hoje, Lorena, sobre esse nosso podcast, né? Ele até lembrou, numa cidade, salvo engano, do sul de Minas, né? Isso. Do dono do bar, né? Acho que era do bar, ele por liberalidade, né? Do dono do bar, ele até gostava, no dia 11, né? Que os estudantes fossem lá e tal, deixa de ser uma espécie de chamarisco, né? Sim, ele a prova do queijo, né? Entre aspas, né? Ele conseguiu promover o próprio bar. Ele já sabia que alguns estudantes de direito faziam esse dia, comemoravam esse dia como dia do Pendura, e ele, por si só, resolveu abraçar a ideia e realizou promoção. Falou assim, não, vou promover. Aqui, ele já sabia que o pessoal ia fazer o Pendura, ele já fazia a promoção para dar aquilo ali de graça. Ou seja, o bar lotou, mais do que normalmente Exatamente. o movimento normal que ele já tinha. Não deixa de ser uma espécie de jogada... Olha, empreendedor. De marketing. Uma jogada, empreendedor. Né? Mas lógico, porque ele consentiu. Fica a dica? Fica para os comerciantes aí, quem que quiserem, né, de repente se espelhar aí, né, de repente vai chamar, com certeza, vai chamar bem mais a clientela que normalmente chama, né, mas aí é de acordo, né, com a liberalidade, possibilidade e vontade do proprietário do bar, né, claro. Bom, e se a OAB não é a favor, né, desse tipo de ação, daqui a pouco, continua aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo que vai ser feito aqui no mês de agosto, é muita coisa. Eu estou num arrependimento profundo de não ter escolhido o direito. Jornalista só me joga no buraco mesmo. Tá em tempo ainda, hein? Tô em tempo ainda, mas dessa vez eu já perdi, né? Bom, a gente vai passar para alguns assuntos importantes, porque eu conversava com o doutor Arthur antes da gente começar aqui. Então, um mês do advogado, mais do que um mês de se preparar, estudar, porque isso já faz parte da vida do advogado. É um mês de celebrar, né, a pessoa do advogado, essa profissão tão importante, por causa dos motivos que a gente já apontou aqui. Mas eu queria que a gente falasse sobre a defesa de prerrogativas, porque são desafios que o profissional do direito tem vivido. A gente tem acompanhado alguns casos, inclusive escandalosos, país afora, e essa defesa é justamente o que vai garantir que vocês exerçam a profissão de vocês da maneira adequada, né? Isso mesmo, Lorena. Inclusive o doutor Arthur, muito participativo, o doutor Jussano, nossa vice-presidente, que vai participar do próximo bloco, também sempre são acionados, a nossa comissão de prerrogativas, o doutor Davis, nosso presidente, eu também faço parte, e foi uma preocupação na minha gestão anterior, 2022, 2024, e continua sendo gestão do doutor Arthur, doutor Jussano, 2025, 2027, a defesa é quase que igual, né? 24 horas por dia, 7 dias da semana, igual tem que defender a democracia, temos que defender as prerrogativas. Somos incansáveis. Inclusive, advogados de outras subseções, né? Doutor Arthur da região, às vezes, por um motivo ou outro, nos acionam, né? E estamos sempre comparecendo, seja domingo à tarde, de madrugada, frio, etc. Estamos lá, se precisar, nos chama que iremos. Nos chamem, né? Melhor dizendo, que iremos. Lorene, a nossa profissão, a advocacia, ela vem expressa na Constituição Federal que a advocacia ela é essencial à justiça. E para que a gente possa atender da melhor forma o direito, a gente precisa das nossas prerrogativas garantidas, a gente precisa atuar com liberdade, dentro da liberdade nos termos da lei, para fazer valer o direito. E dentro da estrutura da OAB, nós temos setores, como o Dr. Aécio comentou, que vão ser específicos na promoção da defesa das prerrogativas. Então, a gente tem órgãos a nível estadual, uma procuradoria de prerrogativas a nível estadual que atua no estado todo, e a gente subdivide isso nas subseções, através de comissões e delegados de prerrogativa. Sempre que o advogado se vê limitado no exercício da sua profissão, e as prerrogativas elas são expressas no nosso próprio estatuto, a gente tem aquelas garantias ali dentro do nosso trabalho.
o delegado de prerrogativa ele pode ser acionado para fazermos valer o direito da advocacia. Deixar, em maioria das hipóteses, deixar aquilo registrado de um eventual abuso, de uma eventual limitação a esse exercício. Perfeito. A gente percebe que, como em qualquer outra profissão, nós temos bons nomes do direito e aqueles que, eventualmente, exercem essa profissão de maneira, inclusive, criminosa, né? O que é comum. Queria que vocês falassem da responsabilidade ética do que vocês fazem. A gente conversava aqui antes, inclusive acho que deveria ter sido filmado esse tempo que nós conversávamos. O doutor Aécio falava do quanto essa responsabilidade ética, esse olhar para o direito como um direito de qualquer cidadão é importante. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente tem acompanhado as distribuições das carteiras do OAB, são gerações e gerações de advogados que vão chegando, que vão consolidando cada vez mais essa profissão, né? Pessoas cada vez mais capacitadas, que hoje a gente tem um acesso muito facilitado a especializações, mas esse valor ético ele não pode se perder. Queria que muito vocês falassem sobre isso, né, a partir desse olhar de que, antes de tudo, sem vocês não se faz justiça, né? Para dar ainda mais credibilidade para uma profissão tão importante, nada mais justo, nada mais correto de que seus profissionais tenham um zelo gigantesco com suas condutas profissionais. Nós temos também dentro do Estatuto da Advocacia a gente tem expressamente arrolado ali algumas sanções disciplinares de quem não anda certinho com o que precisa andar. E a gente também tem, separadamente, as infrações éticas, que vão ser caracterizadas por alguma questão mais subjetiva. Como eu disse, o advogado ele precisa ser um exemplo, assim como outros profissionais que também atuam no direito, juízes, promotores, defensores, porque a sociedade ela se espelha um pouco nessas pessoas. Ela vê nessas pessoas um pouco de esperança. A gente falava sobre a credibilidade quando procura-se a justiça, né? Sim. A gente precisa fazer making off, tá? Importante. É muito importante. Tem muita conversa legal que não fica gravada. Mas essas profissões, a sociedade visa que aquilo vá resolver um problema que ela tem. Ela já espera isso, ela coloca uma força, uma bagagem, um peso nessas profissões para a resolução dos seus problemas. Então a gente não pode ter uma mácula dentro dessas profissões que praticam o direito. Você tocou num ponto importante, Lorena. Aqui atualmente, né, na nossa gestão, somos 6 conselheiros, eu sou um deles, inclusive, tenho outros 5, né, conselheiros, parabenizá-los pelo excelente trabalho, lembrando que todos os cargos, né, seja diretoria, comissões, conselho, delegado de prerrogativas, delegado de casa de assistência, todos ninguém recebe nada, né, para isso, são todos, vamos dizer assim, gratuitos, né, ninguém recebe nada por isso, então, ou seja, são voluntários, né. E é importante, a gente às vezes é até criticado, né, porque tem muitas profissões, sem querer entrar em detalhes aqui, vocês imaginam quais, que são extremamente corporativistas e passam pano para os maus profissionais. Evidentemente que todas, sem distinção, né, profissões têm os excelentes profissionais, os bons, os medianos, né, os ruins, os péssimos, os horríveis, e aqueles que, infelizmente, pode ser até bom, entre aspas, né? Bom de serviço, mas que cometem irregularidades, ilegalidades, e que a OAB, evidentemente, acaba cortando, né? Vamos dizer assim, na carne, né? A gente está conversando, realmente, eu sou a favor de começar a gravar antes da gravação oficial, porque, às vezes, espontaneidade aí, às vezes, pega algumas coisas que, às vezes, até no decorrer do podcast, a gente acaba esquecendo. Mas você falou um ponto interessante, a gente conversando minutos antes. Acontece algum problema, seja ele qual for, o pessoal fica muito nessa questão do criminal, né? Mas seja na esfera civil, trabalhista, tudo quanto é ramo, né, do direito. Aconteceu, processa o fulano de tal. Ou seja, e quem vai processar? Evidentemente, né, o advogado, o defensor, etc. Defensor público, né, se for o caso, a maioria das vezes é o advogado particular, né? Isso mostra que confiam, né? Confiam, sim, eu acho que uma grande parcela, né, da população brasileira, né, confiam sim na OAB.
a gente não consegue resolver, evidentemente, quem dera, né, todos os problemas do país, né, no caso, a nível estadual do estado, nem, né, da cidade, vamos dizer assim, do município, mas a OAB é uma entidade, claro, diferenciada, né, sem menosprezar as outras entidades, né, os outros conselhos, porque a OAB, além de, claro, né, a função principal é zelar, né, e defender e cortar na carne quando tiver que cortar, né, os seus profissionais, né, e ela é feita para os advogados, evidentemente, né, um conceito de classe dos advogados. Só que ela tem uma preocupação histórica, né? Histórica no nosso país com a cidadania, né? Você acompanhou bem, né, Lorene? E continua acompanhando, né? A minha gestão, o doutor Arthur, a gente criamos, né, comissões e permanecem, né? Dos animais, né? Defesa dos direitos dos animais, pessoas com deficiência, enfrentamento de violência doméstica familiar, assuntos penitenciários. Inclusive, fomos há 2 anos atrás, praticamente, né, doutor Arthur, foi criado com o empenho da OAB, junto com, até agradecer o empenho e a participação do doutor Guilherme, né, juiz criminal, o Conselho da Comunidade. O doutor Arthur faz parte, e tem uma outra advogada, a doutora Letícia também faz parte, e outros, a Defensoria, a Associação Comercial, né, de Formiga, a CIV-CDL, que é de fundamental importância, né, ou seja, mostra a preocupação da OAB com a cidadania, além, claro, né, dos advogados, né, com a cidadania de modo geral, a comunidade, né, em que vivemos. Bom, já que a gente entrou nessa questão, né, da cidadania, a gente conversou há pouco tempo. Na verdade, para mim tem sido uma grata surpresa conhecer mais profundamente tudo aquilo que a OAB oferece mesmo para o advogado, né, chama a atenção. E a gente falava sobre a Caixa de Assistência, né, que é esse olhar sensível ao advogado. Queria que o senhor falasse um pouco para nós, o senhor faz parte, né, da Caixa de Assistência aqui da 16ª subseção. Acho interessante a gente falar, depois, claro, né, comentar o que já é benefício, o que tem, a gente chamou muita atenção, a gente conversou com o tesoureiro, né, da OAB do Estado, não é isso? Exatamente. Doutor Fabrício, e ele falava que até a questão da anuidade, com cashbacks, com um monte de coisa, você consegue zerar esse não é um gasto, né? Você acaba fazendo um investimento. Mas antes de tudo, queria que a gente falasse dessa Caixa de Assistência. Excelente pergunta, Lorene. Tu me convidou, eu aceitei, eu já tinha ocupado esse cargo em gestão anterior, e voltei a ocupar, junto com o doutor Tamara, nossa subdelegada. A Caixa de Assistência dos Advogados Minerais foi criada em 1942. O que é a Caixa de Assistência dos Advogados? É o braço social e assistencial da OAB-MG. Ela prima para dar o suporte, de modo geral, à classe jurídica mineira, né, a CAMG. Por exemplo, existe a telemedicina gratuita para os advogados inscritos na OAB-MG, além do atendimento psicológico. Tem vários benefícios, se for o caso, depois a gente faz um novo podcast, né, doutor? Porque são muitos. Importante, são muitos mesmo. São muitos benefícios. Financeiros, né, inclusive, às vezes o advogado está com dificuldade financeira, às vezes tem a questão também... Eu vou te interromper. Sim. A gente pode gravar posteriormente um episódio sobre isso, mas é importante que já deixe agora para o advogado, para ele poder já acessar o site, o aplicativo tanto da OAB, o aplicativo da Anuidade Zero e o aplicativo da Caixa de Assistência dos Advogados. Lá ele já vai conseguir perceber muito benefício que a OAB já promove. Justamente, além do site, né, da Caixa de Assistência dos Advogados, no Instagram da Caixa de Assistência dos Advogados, e também, por exemplo, a questão da vacinação. Todo ano, né, vacinação tetravalente, né, ela é um pouquinho melhor que a do SUS, que é trivalente, ou seja, ela engloba mais, ela é mais completa, vamos dizer assim, gratuita para os advogados adimplentes até o ano anterior ao ano da vacinação. E para os dependentes, esposa, marido, filhos, pais, dependentes, preço de custo, ou seja, a Caixa não visa lucrar. Pelo contrário, ela visa o maior número possível, né, de cobertura vacinal em todo o estado de Minas Gerais. Além da vacinação de gripe, esse ano realizamos em abril, geralmente essa época, abril, maio, né, o frio começando e tal. Tem a questão, por exemplo, de lazer e esporte. Vamos ter o JAN agora, início de setembro, né, de 1º a 6 de setembro de 2026, em Belo Horizonte. Praticamente todas as modalidades de esporte são praticadas lá. A maioria das modalidades no Sesc Venda Nova e alguns em outros locais, por exemplo, atletismo, pista de atletismo, que eu tive lá em 2023, nota 1000, profissional da UFMG. Outros locais de provas que às vezes não comportam, né, lá no Sesc Venda Nova, eu tenho a impressão que 70%, 80% das modalidades são praticadas lá, e o restante em outros locais.
convidamos, né, toda a advocacia, a jovem advocacia, os mais veteranos também, para participar conosco, né, se inscreverem para o JAM 2026, é o quarto ano consecutivo que vamos participar. Começamos em 2023, esse ano vai ser a quarta participação, cada ano aumentando o número de atletas advogados. Vou dar um spoiler sobre o JAM. Por favor, gostamos. A nossa equipe, a nossa delegação que vai ser encaminhada para o JAM esse ano, ela vai ganhar um equipamento de brinde àqueles atletas que vão participar das modalidades. Eu vou dar um pequeno spoiler que a gente já começou a produção. Se a câmera conseguir focar aqui, Gustavo. Tá super em foco, tá ótima. Aqui, ó, essa aqui vai ser uma mochila, essa aqui é uma edição que a gente fez de teste, a gente já está adquirindo, todo atleta vai ganhar essa mochila, junto com alguns outros equipamentos, né? A doutora Jussane depois vai me ajudar a falar mais um pouco sobre isso, no próximo bloco, mas toalha, camiseta, meia, short, enfim, um equipamento completo para o atleta, graças aos nossos patrocinadores, que nós vamos falar também. Bom, e para a gente concluir, queria que a gente falasse de valorização profissional. A OAB, antes de tudo, ela quer valorizar o advogado, a advogada, né? E faz isso de tantas formas, porque a gente sabe que cada vida, cada advogado é um universo, né? Tem suas necessidades, né? Seu tempo de vida, seu período de formação, né? Mas o olhar da OAB é dignificar, é melhorar a vida desse advogado da melhor maneira possível, uma vez que o representa e quer que ele seja o melhor possível. Queria que o senhor falasse de como a OAB faz isso hoje. A OAB, eu faço uma afirmação, a OAB valoriza o advogado, Lorene. A gente percebe isso na sua fala, quando você falou, tudo bem, brincando, mas nossa, devia ter feito direito. A gente vê que a própria sociedade percebe que a advocacia tem seus benefícios, e tem sim, por promoção da OAB. O Dr. Aécio citou inúmeros benefícios que o advogado adimplente ele consegue usufruir junto à Caixa. Não é só aquilo. A gente tem inúmeras ferramentas que a OAB disponibiliza para o advogado. Ela disponibiliza gratuitamente esse sistema de prerrogativas que a gente falou anteriormente. Basta o advogado acionar o plantão a qualquer hora do dia ou da noite, finais de semana, que vai ter algum delegado disponível para atendê-lo. Isso funciona no estado todo. Isso tem um custo. Esse custo já é bancado pelas nossas anuidades. Que, se fizermos bom uso dos serviços que a OAB propõe, nós nem precisamos pagar. É o programa Anuidade Zero. Hoje temos um convênio com a BULB. A BULB é uma dessas empresas que concedem descontos nas contas de energia, certo? O convênio que tem com a OAB, se você se você usufrui desse convênio com a BULB, você ganha 20% de desconto na sua conta e mais 20% de cashback na sua anuidade. A gente está falando assim, se você tem uma conta mensal ali, sei lá, de R$400 por mês, você praticamente paga a sua anuidade só participando do convênio. Hoje, paga anuidade, conforme o Dr. Fabrício falou no nosso episódio anterior, quem quer pagar. Porque você pode ficar adimplente só com os benefícios. E a OAB busca muito isso, de verdade. A gente percebe. Aqui na nossa gestão em Formiga, desde a gestão do Aécio, a gente vê a preocupação que temos em fornecer serviços para os advogados. Hoje a OAB conta com sala de atendimento. O advogado que está em início de carreira e não tem um lugar físico para trabalhar, ele pode vir à OAB e pode fazer uso das nossas salas de atendimento, pode trazer seu cliente para atender aqui. Existe uma estrutura. Não vou atender, mas vou trabalhar. Temos cowork, temos sala de cowork, tem baias de trabalho que o advogado pode vir aqui, pode passar o dia aqui trabalhando. Tem tudo relacionado a escritório. Aqui tem, ele pode usar um scanner, pode usar uma impressora, tem internet toda hora. Então, assim, o que o OAB disponibiliza, a nossa anuidade fica muito barata quando você vai olhar pelo valor
você vê que é barato. Fora os cashbacks, né? Além disso tudo, parceria com farmácia, Lorena, enfim, sim, bacana. complementando o que o Arthur falou, tem a questão dos convênios, né? Tanto com a Caixa de Assistência dos Advogados, são muitos convênios por toda Minas Gerais, temos algumas empresas aqui que são conveniadas com a Caixa e tem convênios com a OAB Formiga também. Tudo quanto é tipo de comércio, de prestadores de serviços, profissionais de saúde, dentistas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, sorveterias, lanchonetes, loja de roupa, vários ramos. Toda sexta-feira a gente manda um e-mail, né? Vamos falar do nosso convênio mais novo? Ah, sim. Nosso convênio mais novo. Você chegou aqui na casa do advogado, você deve ter percebido que tem um happy hour aqui embaixo. Então temos aqui o Colarim. O Colarim é uma iniciativa do Dedé, nosso amigo. O Dedé, ele firmou um convênio com o AB e o advogado que for até o estabelecimento dele para tomar um chopp, ele tem desconto de 50% no chopp, do valor que estiver sendo vendido no momento. Se você for tomar um copo de chopp de 500 ml custar R$12, o advogado vai pagar 6. Se ele estiver fazendo uma promoção, o meu chopp de 500 é R$8, o advogado vai pagar 4. E nem precisa do pendura, tá vendo? Tá vendo? Não precisa do pendura. É o nosso maior desconto atualmente, né? 50% de desconto, ou seja, metade do valor. No chopp. No chopp. Muito bom. E além disso, Lorena, tem a questão das Procuradoria de Honorários. Foi criado pelo nosso atual presidente da OAB-MG, doutor Gustavo Chalfun. Doutor Célio Leonardo teve o mérito, né, de fortalecer as prerrogativas, escola de prerrogativas. O doutor Chalfun teve essa brilhante ideia, né, porque é importante também, porque às vezes o juiz fixa os honorários de sucumbência num patamar extremamente baixo ou que é indevido. A Procuradoria atua justamente nesse sentido, para resguardar o advogado a ter o seu honorário de acordo com a legislação, evidentemente, né, em vigor, para que seja resguardado. Além dos convênios, a questão da Procuradoria de Honorários, queria falar também dessa casa, né, que o doutor Arthur até comentou, extremo conforto para a advocacia formiguense. Vou até olhar para a câmera, eu gosto de olhar para quem está me entrevistando, né? Vou olhar para a câmera. Advocacia formiguense, vocês merecem essa conquista. Eu faria tudo de novo se fosse necessário. Eu não sei se essa câmera consegue pegar o quadro, nosso eterno presidente doutor Hildo. Seria essa câmera de cá, doutor. Tem um possível quadro aí, Gustavo? É possível? Tá Pegar o quadro. Doutor Hildo nos presenteou com essa tela, Luiz Frade. Doutor Hildo, nosso ex-presidente. Ex-presidente e eterno presidente, nos presenteou com a foto, né? Doutor Hildo, nosso ex-presidente, responsável pelo momento em que adquirimos o imóvel, né? Que a OAB adquiriu o imóvel. Quando o pai do doutor Célio Leonardo, doutor Marcelo Leonardo, que também foi presidente da OAB-MG, no início dos anos 2000, adquiriu essa casa, né? De uma família da Hortência Nunes, né, familiares, na casa, né, residencial. Tá aí, então, a imagem, ó. É a casa do advogado. Ou seja, duraria mais uns 10, 15 anos? Talvez sim. Mas se a gente teve a oportunidade de melhorar, mais que duplicar, né, a capacidade, o salão, quebrava o galho, vamos falar assim? Quebrava. 35 pessoas. Hoje, com mais ou menos 80, né? Eu estou 85 pessoas, talvez caibam lá. Ou seja, a grande capacidade para mini eventos. Inclusive, podemos alugar esse salão, já alugamos, inclusive, né? Para algumas entidades, né? Dependendo, né? Do que for, né? O evento, a gente às vezes tem empresta, né? Sem cobrar tal, para ajudar a comunidade. Igual o doutor Arthur falou, salas de co-work, 6 computadores, 2 salas de atendimento. Igual eu brinco para alguns advogados. Se chegar a acontecer de estar tudo lotado, 6 computadores, todo mundo usando, as 2 salas também tem computador em outras salas aqui. Computador, graças a Deus, aqui não falta, ar-condicionado. Todo o conforto necessário para os advogados trabalhar, igual o doutor Arthur falou. Pode chegar aqui 8 da manhã e sair 18 horas, né, que é o funcionamento aqui da Casa do Advogado de segunda a sexta, das 8 às 18, atender clientes, realizar audiências virtuais, tem câmeras, né, para audiências virtuais. Eu mesmo já fiz algumas aqui e tal. Ou seja, todo o conforto necessário. A sala da OAB no novo fórum também, totalmente equipada. 3 computadores, uma mesinha de reunião, né, que a sala anterior do prédio na Silvia Brandão não comportava, né, devido ao tamanho. Agora ela é um pouquinho maior e
comporta, né? 3 computadores, uma mesinha lá de reunião. Às vezes o advogado quer conversar com os advogados ou com o próprio cliente lá. Televisão, tem até televisão. Todo o conforto necessário para a advocacia formiguense, seja aqui na casa do advogado, seja lá na sala da OAB do Fórum, e tem a sala também da Justiça do Trabalho, né? A ideia do Dr. Arthur, brilhante, eu comprei a ideia da primeira sala inteligente de Minas, temos esse orgulho, de Minas Gerais, sem necessidade de ter funcionário lá. O Arthur depois fala melhor, que é o autor da ideia. Todos os advogados conseguem entrar lá na sala da OAB no Justiça do Trabalho, sem necessariamente ter que ter uma funcionária lá, consegue utilizar tudo, computador, ar-condicionado, copiadora. E é uma ideia que em breve eu acredito que a seccional vai dispensar aí para outras subseções. Já tem alguns, inclusive, adotando essa sala. E depois de tantos benefícios, né, uma lista imensa, tem mais. Por isso eu convido agora, né, eu agradeço muito. Doutora Aécio, parabéns pelo Dia do Advogado. Obrigado, Lorene. Sabe da minha admiração pelo seu Igualmente, trabalho, a gente acompanhou muito de perto seu período aqui na presidência da OAB, né? E a gente sabe da importância, o doutor Arthur sempre diz isso, mas a gente vai continuar, porque além de todos os benefícios, de tudo de bom que a gente falou, ainda tem um mês inteiro de um olhar muito cuidadoso para o advogado. Por isso eu convido a doutora Jussane para estar aqui com a gente. Obrigado, doutora Aécio. Obrigado, doutor. Obrigado, Lorene. Obrigado. Tamo junto. E a gente segue falando, então, desse mês do advogado. A gente conversava, eu conversava com o doutor Arthur, mas não tem curso. Não é um mês para fazer curso, porque a OAB tem oferecido, né? Tem buscado trazer qualificações para os advogados, mas no mês do advogado o olhar não é esse não, né? Não. Quando a gente se dispôs a montar a chapa, né, e continuar na gestão da OAB, junto com a doutora Jussane, uma preocupação que a gente sempre teve é a capacitação do colega, dos colegas, de todos nós. Nossa capacitação também. Então, no decorrer do tempo, a gente já promove naturalmente diversas palestras. Trouxemos aqui, a semana passada, palestras sobre reforma tributária, já trouxemos palestra, uma muito interessante, final do ano passado, sobre a possível reforma do Código Civil, que ainda nem foi inaugurada, mas que tem temas sensíveis que vão ser modificados. Tudo indica que serão modificados. Então a gente tenta trazer capacitação, atualidade, isso a gente já faz no nosso dia a dia, a gente já tenta promover isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente foi iniciar a gestão, até um mérito muito grande da doutora Jussane, falou assim, por que a gente não foca no bem-estar do advogado? Então a gente começou a planejar um mês para o advogado sair um pouco daquela pressão do dia a dia, pressão de processo, estresse de processo, que todos nós em nossas profissões temos, tenho certeza que você tem na sua. Com certeza. Mas talvez você poderia ter um conselho de classe que promovesse seu bem-estar, né? Não vou me manifestar hoje não, porque estou na presença de advogados, mas não poderia contratar um para este motivo. Mas é verdade, né? Eu vi a programação e é um mês, né, doutora? Primeiro, prazer falar com a senhora, muito bom tê-la aqui conosco. Lorene, boa tarde, doutor Arthur, boa tarde, Gustavo, doutor Aécio. Prazer é todo meu, fico muito feliz de estar aqui e ainda mais para falar desse mês da advocacia, que com muito esforço e dedicação, principalmente do Dr. Arthur, a gente consegue promover esses eventos que promovem não só o bem-estar, mas também a união da advocacia formiguense. Então, assim, é um prazer enorme e vamos falar um pouco mais sobre isso. Né, doutor? E ali tá saúde mental, gente, porque quando a gente passeia, quando a gente aprende coisa nova, quando a gente cozinha, é saúde mental para um tempo, né, em que o trabalho de vocês muitas vezes exige, o doutor Aécio falava isso, é um cuidado 24 horas por dia, né, então é uma atenção, uma vigilância muito grande. Então eu gostaria que vocês contassem para nós, você que está nos ouvindo aí, ó, já pega o caderninho, né, peraí, né, eu contando a idade, pega o seu telefone, ninguém hoje em dia mais anota nada no caderninho, pega o seu tablet e anote aí uma programação muito especial preparada para você durante todo o mês de agosto. Antes de falar sobre a programação, a gente vai falar um pouquinho sobre como chegamos nessa programação. O ano passado a gente desenvolveu o projeto e a gente discutiu muito sobre o que trazer, né, Jussane, nas reuniões de diretoria. Sim. E fizemos alguns eventos. A gente conseguiu muitos parceiros que nos ajudaram a promover esses eventos. Tem
tem alguns eventos que o parceiro cobrou um preço de custo para fazer, um apoio de verdade. Teve profissional que sequer cobrou. Falou assim, não, eu vou ir fazer isso aqui dessa forma, assim, assim, assado, e tá bom. Mas eu posso fazer um parêntese? Ter o nome vinculado ao OAB é algo que valoriza qualquer empresa, justamente pelo nome da OAB, né? Pela condição de seriedade do trabalho que é feito. Então, eu entendo, né, essas parcerias. É claro que é uma gentileza, mas, antes de tudo, é um olhar empreendedor de quem é parceiro. Com certeza. Eu acho que a gente podia renegociar contrato com o Informe, pensando mais nessa situação, às vezes mas a gente já faz. Reduzir um pouco o nosso preço disso que eu estou aqui. falando. O doutor Aécio acha bom aí. É justamente disso que eu estou falando. O Gustavo está ali, não me deixa mentir. Essa é uma conversa constante na empresa, que para nós é um prazer servir vocês com o que a gente sabe fazer. Pela qualidade que vocês fazem, pela seriedade no trabalho da OAB. A recíproca então, não é verdadeira. Disso. Os advogados que nos acompanham vão perceber que muitos dos eventos, eles repetiram do ano passado para esse ano. Mas é porque foram bem recebidos. A gente teve um feedback muito bom, né, Jussane? Sim, em muitos eventos nós não conseguimos incluir todas as pessoas que gostariam de participar. Existe uma limitação dessas vagas. Então, nós pensamos em repeti-los justamente para oportunizar que novas pessoas, novos advogados participem dos eventos. E um desses eventos foi a aula de culinária, que será promovida no dia 5 de agosto, às 7 horas da noite, aqui no nosso salão de eventos. E essa aula de culinária, ela novamente será feita, né, pela Sara Barbosa, que é a chefe convidada, né, e o doutor Arthur participou desse evento no ano passado. Como que foi, doutor? Foi muito bom. A Sara, ela tem uma didática muito boa e ela ensina os negócios do zero. Eu aprendi, por exemplo, a quebrar um ovo. Do zero, mesmo. Então. Eu tô brincando. Ela ensinou a fazer massa. O ano passado, ela fez um parpadelle ao molho Alfredo. Ela ensinou a fazer desde a massa de tudo. Começou do zero. Gente, ela faz de uma forma que a gente acredita que é fácil. Eu não acho. Não levo jeito. Mas quando você vê fazendo e vai ali acompanhando, ficou muito legal. E era um evento que diversos colegas participaram, colegas que eu não conhecia, e que ali no momento você vai conversando com um, conversa com o outro, foi um clima super agradável. É muito bom. É muito amigável, né? E assim, eu não tive a oportunidade de participar no ano passado e eu quero muito ir esse ano. O cardápio será o mesmo? Não. Teremos modificação no cardápio. Vai dar um spoiler? Acho que pode dar, porque hoje já não vai ser spoiler mais, não. Pode falar. Então, olha só, teremos de entrada dadinho de tapioca com geleia de pimenta, uma salada caprese, com mussarela búfala, tomate cereja e manjericão, e linguiça caramelizada. Depois, como prato principal, nós teremos galinhada com molho de miúdos, bem mineiro mesmo, né? Com tutu, costela suína cozida. E para finalizar, de sobremesa, nós teremos brownie com sorvete. E ela é muito boa no que faz, realmente. Excelente. E é uma professora que ela dá aula desde para crianças mesmo, até adultos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de aprender um cardápio bacana para fazer em casa, né? Muito legal. Sim, sim. O que mais teremos? Então, aí, posso falar, doutor? Por favor. O próximo evento será na Cervejaria First, no dia 8 de agosto, às 10 horas. Lembrando, gente, que, como eu já disse, né, as vagas são limitadas. Então, vou pedir para que vocês corram e façam as inscrições assim que liberadas, né? E esse tour, ele é feito de forma guiada, né, na cervejaria, onde eles explicam o processo de fabricação, né? Toda aqueles detalhes da produção da mesmo, fabricação da cerveja.
A gente começa desde escolha de malte de tipo de cerveja, é falado sobre isso, como que tritura ali o malte para ele fazer um mosto, para ir para os tonéis de fermentação. Temos um especialista. Temos. Já brinquei com isso, confesso. Exatamente. E realmente é uma experiência muito legal, né? Muito Sim. legal mesmo. E a FUST como parceira nossa, nós gostamos muito da FUST, eles vão conceder no mês da advocacia um desconto especial para os advogados que forem comprar chopp na cervejaria FUST. Então tá aí, ó. Teremos 15% de desconto na loja da fábrica. Durante todo o mês de agosto. Durante todo o mês de agosto. Muito bom. Com apresentação, mediante a apresentação da carteira da OAB. Anotaram aí, né? Essa no tablet aí é imperdível. Exatamente. Bom, já foram 2, mas ainda tem muita coisa Nossa, por vir, tem né? muita coisa. Então Tem contem muita para coisa. nós a próxima passado- possibilidade de evento. O ano passado a gente discutiu alguns eventos que a gente não vê com frequência em Formiga. E um desses eventos foi a aula de degustação de vinho. A gente vê muita pessoa interessada, alguns colegas que tomam vinho, alguns conhecem mais, alguns conhecem menos, mas eu não consegui localizar em Formiga um local, tipo, não, eu quero fazer uma aula de vinho com a minha esposa. Não tem. Eu não consegui localizar isso. Então, ano passado, a gente conseguiu promover, em parceria com o supermercado ABC, um evento de degustação. E esse ano a gente mudou um pouco o formato e contratamos um sommelier para vir aplicar um curso aos colegas que se inscreverem. Sim, Lorene, nosso sommelier, ele, esse ano, né, é o Haroldo Quintão. Vou até ler aqui o currículo dele, gente, porque eu achei muito interessante. Ele é profissional do vinho desde 2002, representante comercial da Premium Wines, com experiência na organização de eventos, elaboração de cartas de vinhos, coordenação de confrarias e organização de adegas. Então, assim, para quem veio o ano passado, esse ano vai ser um pouco diferente. O ano passado já foi excelente. Eu consegui participar e, assim, eu achei, nossa, o máximo. E Degustamos, né, vários tipos de vinhos e aí harmonizamos aqueles vinhos com os aperitivos mais adequados. Mas esse ano ainda teremos um evento um pouco mais, eu digo assim, até um pouco mais apurado, certo? Quem sabe o nascimento de uma confraria de advogados? Então, Por que não? excelente ideia. Excelente ideia. esse evento ele vai acontecer no dia 12 de agosto, às 19 horas, aqui na Casa do Advogado, vagas limitadas também, como todos os eventos, tá? Seguimos. Seguimos, então, com o ensaio fotográfico do nosso amigo Vinícius Ferreira. Nós temos uma parceria muito boa com o Vinícius. Vinícius é fotógrafo, ele mudou-se para Formiga há pouco tempo e ele se dispôs a fazer parceria com a OAB. Então, ele é um grande parceiro, muito bom. E que cara, gente fina de conversa, de trabalho espetacular. E ele disponibilizou para a OAB fazer fotos profissionais dos advogados aqui na nossa sede. Então, esse evento, né, Jussane, nos mesmos moldes que aconteceu no ano Sim. passado. Isso mesmo. Serão 2 dias dedicados a esses ensaios fotográficos. O Vinícius é perfeito no trabalho dele. Ele tem muita paciência, o jeito dele de conduzir o ensaio é muito natural e isso reflete nas fotografias. Fica E um faz trabalho falta, né? Alguém que belíssimo. saiba te conduzir, qual é a pose ideal, para não Com ficar uma coisa certeza. caricata. Eles sentem, né? Quem tem essa experiência sente que, não, essa foto não parece você. Então vamos tentar Exato. uma outra, né, Exato. posição. Isso é muito legal. E ele tem esse feeling, a gente fica muito à vontade com ele. Então, assim, gente, venham, participem. E fora que esse evento também, né? Depois a gente vai falar do custo de todos, eu vou nem antecipar isso aqui, não. Mas é um evento que a gente, ano passado, por exemplo, foi o que mais teve procura. Eu acho que até pela questão de rede social, né? Então, assim, o pessoal usa muito esse trabalho, né? Esse material que ele disponibiliza. Então, assim, gente, fiquem atentos que as vagas desse evento, elas esgotam rapidamente.
E a profissão de vocês, ela cobra muito isso, né? A visão que o outro tem, né? Essa postura. Então, essas fotos realmente, elas trazem um benefício imenso Sim. pro advogado, né? É aquele jargão, né? Quem não é visto não é lembrado. lembrado. Se você é bem visto, você vai ser bem lembrado. Então, eu acho que sempre vale a pena tirar essas fotos profissionais, sim. Manter um perfil condizente com a profissão que a Isso. gente exerce. Então, o Vinícius vem para dar um apoio aí. São muitos advogados. Esse evento, ele dá fila de espera. Então, dias 13 e 14 de agosto, né? Exatamente. Precisa fazer inscrição, viu? Para todos os demais que nós falamos, né? Todos os eventos precisa de inscrição. Vagas limitadas, então é importante que você fique atento, né, às divulgações. Vamos fazer as divulgações pela página da OAB? Sim. A gente tem os canais oficiais que são disparados para os advogados. Importante. A gente dá continuidade no dia 15 de agosto com uma aula de churrasco. Não sei se vocês conhecem o Stênio Fernandes. Sim. Stênio é um parceiro também, já ajudou a gente no ano passado, fizemos esse mesmo evento e que maravilha. Nossa, Gente, foi espetacular. não tem condição, é muito E a bom. sua qualidade de vida de lá para cá? Porque churrasco é vida, né? Então, de lá para cá, melhorou muito a qualidade de vida? Eu fiquei um pouco mais triste, na verdade, porque eu não consigo repetir as coisas que ele faz. Aí a gente sai com um pouco de tristeza cada dia que passa. Isso é verdade. Isso é verdade. E não é só churrasco, né? Não. Os molhos que não. Ele passou as receitas para nós dos molhos que ele fez, e ele fez mesmo. Ele faz na nossa frente, apresenta todos os ingredientes que são usados, né? E eu tentei reproduzir fielmente a receita que foi passada para nós e não ficou igual. É a tal da mão do cozinheiro, né? Não ficou, exato. Mas teremos mais uma oportunidade para aprender. Verdade. Então vamos aproveitar. E esse, para qual dia? Qual dia será o Esse é o dia 15 de agosto, se dá num sábado. Propositadamente, escolhemos esse dia. Vai ser no período da tarde, às 15 horas. Prosseguimos. Agora o próximo é a aula de degustação de queijo, que será promovida no dia 19 de agosto, às 19 horas. O nosso especialista é o Mosair José Pinto. Ele é especialista em Química e Extensão Rural Ambiental, com atuação na Emater. Então, ele trabalha nesses programas de promoção dessas atividades. E o doutor Arthur, ele tem mais propriedade para falar sobre o assunto, né, doutor? Quando você fala em produção de queijo na região, você fala do Mosair. Ele é o responsável da Emater, que acompanha todos os produtores, desde de São Roque, Piuí, todos fazem parte da Grande Formiga, né, doutor Aécio? Todos. E é o Mosair quem auxilia essas produções de todas as pessoas que buscam a Emater. E vale lembrar que na nossa região nós temos queijos premiadíssimos que são justamente acompanhados pela Emater nesse trabalho. Né? Exatamente. Tanto é que a Emater promove em Formiga aquela competição. Festival do Queijo, tá? Festival próximo do Queijo, dia 8 de agosto. Sim. Ele é o responsável pelo evento, o Mosair, né? Aqui a Emater Formiga, através do Mosair, que é responsável por esse evento. E ele também é uma pessoa muito boa, se dispôs a vir aqui para fazer essa aula de degustação, para falar um pouco sobre essa cultura de queijo para os advogados. Já estamos aí, gente. Já tem chopp, já tem vinho, já tem cardápio, Exato. queijo, churrasco. É completo, né, gente? Esse evento, dia 19, já foi falado, né? Dia 19. Isso. Para onde seguimos? Agora, o último, né, doutor? O último, não, tem mais Não, dois. tem mais... Ah, sim. Ou 3. Sim, Tem mais 2. São tantos que a gente se atrapalha um pouco, né? Você foi nesse ano passado? Não, fui sim. Com Foi muito bom. a professora Tô vendo aí o nome da Maria, professora. Maria José Boaventura. Fui e eu amei também. Gente, é uma experiência que às vezes a gente menospreza a questão da arte, né? E quando eu cheguei lá, e foram poucos advogados nesse evento, até pela questão da limitação que eu disse, né? Esse evento ele é promovido no próprio ateliê da Maria José.
Então, as vagas são um pouco mais limitadas. E eu acredito que a minha experiência foi a de todos os colegas que estavam presentes. É uma imersão na arte, é um aprofundamento na própria sensibilidade que nos deixa com a vontade de querer participar e aprimorar aquilo, de tão bom que é, gente, é muito bacana. Nesse dia, ela nos ensinou a fabricar as próprias tintas com materiais naturais. Então, ela usa como matéria-prima as próprias rochas, né, materiais da natureza, alga, tinha aquele material azul também, que eu me esqueci o nome, mas uma coisa também que eu levo desse evento, que foi além dessa percepção, né, da nossa sensibilidade interior, é a questão de levar esse conhecimento para as nossas crianças. Eu achei muito interessante. Espalhar esse conhecimento, essa sensibilidade mesmo. Então, assim, participem. Só digo isso porque... Tivemos um exemplo sobre isso ano passado. Um dos advogados que participou, a gente fez esse evento, salvo engano, na sexta-feira, e ele me contou que no sábado de manhã ele foi na papelaria, comprou tudo que ele precisava, chamou os filhos dele e falou assim, vem cá, vamos fazer isso aqui, ó. E fez a mesma dinâmica que a Maria José propôs pra gente fazer lá. E ele falou que foi maravilhoso. Ela fala que a arte é uma necessidade humana. E realmente, né, se a gente for ver lá no período das cavernas, a gente tinha tantas preocupações, mas ainda tinha a de se manifestar artisticamente, né? Exato. Então, a forma com que ela olha o mundo, essa sensibilidade artística, eu acho que vale a pena para todo mundo, que ainda não conheceu a Maria José, se dê esse presente. É um presente que a OAB está dando, né, para os advogados, Exato. de terem essa experiência com ela. É maravilhoso mesmo. E, assim, Lorene, só para complementar, porque realmente eu gostei muito do evento, foi uma maneira de sair do automático, porque muitas vezes, por mais que na nossa profissão a gente tem inúmeros casos diferentes, que a gente tem que estudar assuntos diferentes, enfim, acaba que a profissão nos deixa um pouco no automático, na questão técnica mesmo, né? De qualquer profissão, eu acredito. E foi uma maneira de sair desse automático muito gostosa. Então, assim, para nossa mente, foi muito bom. Foi uma libertação. Nessa rotina, toda atividade disruptiva, ela é muito boa, Exato. né? E eu acredito que essa, além de tudo, traga uma paz para a alma, porque é o que ela traz, né? Exatamente. Como ela explica, muito legal. Exatamente. Eu gosto muito da Maria José, conheço ela há muitos anos. É uma pessoa muito boa, uma pessoa com sensibilidade artística maravilhosa. Ela deu um nome à aula dela, achei muito legal. O direito de criar. Olha que maravilha, é muito sensível mesmo. Não, né? é muito bom. E colegas, participem. Foi muito legal, um evento maravilhoso. E esse evento ele acontece dia 20 de agosto. Então já caminhamos para o fim do mês. Sim, Exatamente. E por fim, no dia 28 de agosto, nós teremos uma experiência sensorial do café. Para quem me conhece sabe que eu não gosto muito, né, de café. Nem entendi muito bem porquê Então, desse evento. A gente fez esse evento ano passado na Ada Cafeteria, fomos muito bem recebidos pela Ana Paula, um abraço para Ana Paula. A gente está dando continuidade nisso com uma espécie de experiência sensorial que vai ser realizado no Vereni Café. Estou muito ansioso por este evento. Ele vai viver agosto esperando o dia 22. com certeza. E eu me surpreendi, porque ele está no final, né? No final do mês. Arthur, você vai ficar bem ansioso mesmo. É o evento para coroar o mês da advocacia, é falar sobre café. Doutor Arthur, ele deve ingerir aí, aqui na casa do advogado, né? Que a gente tem conhecimento, no mínimo umas 2 garrafas completas de café todos os dias. A gente pode contar os segredos aqui do estúdio? Que tem uma Pode. garrafa de café aos pés do Dr. Arthur? Quando muda a câmera, a gente serve.
Mas eu acho que uma boa companhia, acho não tenho certeza, não é a melhor companhia para o advogado no momento ali do seu trabalho, do seu estudo, do seu desenvolvimento de... Tem que ter um café, gente. Eu falo que eu tenho síndrome da página branca. O que faz eu melhorar? Café. Sempre. Exatamente. Lorene, e aí agora a gente vai entrar num ponto muito bacana, que todos os eventos que a gente vai promover, a gente conseguiu manter o evento de fotografia gratuitamente para os advogados, né, doutora? Uhum. Mas a gente, e veja bem, não é uma coisa fácil, é complicado, a gente precisa de ter um excelente relacionamento com o nosso órgão seccional, que os colegas sabem que a gente não dispõe de muito recurso financeiro. A gente conseguiu fazer todos os eventos que a gente vai promover no mês de agosto com preços fixos para advocacia. Então, para o advogado adimplente, vai custar R$20 para a participação em cada um desses eventos. A gente entendeu que é uma forma de prestigiar o colega. A seccional entendeu que é uma forma de prestigiar a nossa subseção. E como diz o Dr. Aécio, vocês merecem. É isso aí, Arthur. Gente, não é fácil. Não é fácil conseguir manter a qualidade dos eventos cobrando tão pouco. E no ensaio fotográfico, até a cobrança é zero, né? Ele continuará de forma gratuita. Mas lembrando, gente, que esse valor dos R$20 são para os advogados e advogadas que estão adimplentes com a anuidade, certo? Então, para os advogados inadimplentes, o valor cobrado será de R$60, que é o mesmo valor cobrado também para os acompanhantes. E, assim, é uma medida que nós tomamos até para prestigiar quem consegue manter a anuidade em dia, né? A gente sabe que enfrentamos problemas aí ao longo, né, da nossa vida, principalmente questões financeiras, né, que afetam essa questão da adimplência e da inadimplência, mas nós, como representantes da instituição, nós precisamos incentivar esse pagamento, esse adimplemento, e prestigiar também aqueles que se esforçam para manter as anuidades em dia. E quando a gente fala isso, a gente volta num tema que você falou lá atrás, valorização do advogado. Nós estamos promovendo a valorização do advogado. E nós somos sensíveis, porque a gente tem conhecimento que tem colegas que não estão adimplentes, não porque não querem, não porque tem uma resistência com o pagamento, que a gente sabe que existe, mas, de fato, por questões que estão limitando o colega. Às vezes, questão de saúde, questões familiares que vão impossibilitar. E sabendo disso, a gente também teve a sensibilidade de pedir para os nossos delegados da Caixa de Assistência para criarem um projeto de acolhimento a esse advogado que está temporariamente incapacitado de arcar com seus compromissos financeiros com a OAB. Esse projeto ele também vai ser lançado no mês de agosto. Talvez, de tudo que a gente fale aqui, esse projeto seja a coisa mais importante de todas. Porque a gente sabe que, eventualmente, vai ter um colega que não vai conseguir arcar com sua anuidade. E esse projeto ele vem de encontro a isso. A gente sabe que a Caixa, nosso órgão estadual, ele vai favorecer esse advogado de alguma forma. Mas para ele conseguir o benefício no estadual, ele precisa estar adimplente. O nosso projeto vem para cobrir essa lacuna. A gente vai ajudar esse colega nesse pagamento inicial de uma parcela, de acordo com alguma negociação que tenha, com essa parcela inicial, para que ele fique adimplente e consiga pleitear o seu benefício no órgão estadual. Isso vai fazê-lo ficar dentro. E a subseção, em breve a gente vai apresentar mais detalhes, isso já foi aprovado, a gente vai criar um fundo que vai ser utilizado com doações para conseguir fazer o pagamento para esse colega que está temporariamente incapacitado de arcar com seus compromissos financeiros.
Maravilha, é realmente um projeto inovador e de um acolhimento ímpar. Muito bom conhecer, né? E isso só estende mesmo o meu pensamento a respeito do trabalho de vocês na valorização do advogado. Bom, nós caminhamos para o final. Depois, né, de todas essas reflexões, no primeiro tempo, né, no primeiro momento com o Dr. Aécio, falamos um pouco da história, das dificuldades, do trabalho da OAB, agora, né, agora essa lista de atividades. Então, eu queria que a gente encerrasse com vocês dando aí a esse advogado. Eu penso que com o advogado, quando fala do mesmo advogado, ele deve pensar em muita coisa. A luta para fazer a faculdade, a dificuldade para concluir, porque são 5 anos, não é brincadeira, a luta para se inserir num mercado que é competitivo, para se qualificar, essas dores que a gente às vezes nem imagina, né, que pode afetar financeiramente. Enfim, acho que todo mundo que está aí do outro lado tem um pouco de história para contar. Duvido que ainda que não tenha ninguém com uma história de dificuldade ou de superação no período, até o momento que está aqui como advogada, que eu queria encerrar com vocês, deixando uma palavra aí de incentivo, de esforço, e o meu, né, parabéns a vocês, parabéns pelo trabalho extraordinário que vocês fazem na vida cotidiana como advogado, mas antes de tudo hoje, como pessoas que presidem um trabalho sensacional aqui na OAB. Lorene, muito obrigada. Eu acho que a minha mensagem, até por eu ter mais propriedade para falar para esse público, vai para a jovem advocacia. Pessoal, nós sabemos que é difícil. Nós enfrentamos inúmeros desafios, inúmeros problemas, principalmente financeiro, né? O início de carreira é sempre muito complicado. Mas o meu conselho é persistam. Continuem na luta, continuem tentando. Venham para a OAB, participem da OAB. Nós estamos aqui para facilitar esse processo. Nós sabemos muito bem que é difícil. E é isso. Persistam, continuem no trabalho com ética e disciplina, né? E vamos todos juntos aí enfrentar esses problemas para que futuramente, e por que não hoje, né, nós colhamos os frutos dessa luta. Doutor Arthur? Eu acho que muitos colegas, quando chega no mês da advocacia, no dia do advogado, ele foca talvez seu pensamento em decisões judiciais, em alguma injustiça que algum cliente tenha sofrido, e aquilo pode causar uma amargura, uma angústia. E o que eu quero falar para esses colegas principalmente é: voltem-se para a OAB. Quando acontecer alguma coisa de fora, olhe para a OAB. A OAB ampara advogado, a OAB acolhe advogado, a OAB te ajuda, a OAB promove bem-estar, ela promove esporte, ela promove saúde mental, ela ajuda. No mês da advocacia, olhem para a OAB pode ajudar. Tá certo, então a gente vai ficando por aqui. Depois de todas essas falas, o que a gente deseja é que você celebre, esteja junto com a OAB e com toda essa programação, faça valer essa celebração de mais um dia do advogado, um mês do advogado. A gente volta a se encontrar no próximo podcast da 16ª subseção da Ordem.